for depender de Emmanuel Macron, presidente da França, e da maioria da população brasileira, Bolsonaro vai ser preso e não terá anistia. Isso mostra que toda a estratégia de Bolsonaro de querer propagar que ele é um perseguido político está fracassando, não está colando. Macron citou o 8 de janeiro, quando esteve aqui no Brasil, e citou com preocupação, porque esse assunto é uma preocupação internacional. E pesquisa do Datafolha mostrou que a maioria da população brasileira é contra anistiar aqueles que foram envolvidos com o 8 de janeiro. Ou seja, a estratégia do Bolsonaro fracassou. Ele não está conseguindo falar que ele é um perseguido, então na hora que ele for preso, não vai ter comoção alguma. O mundo quer a prisão do Bolsonaro. Mas o que você acha desse posicionamento do Macron e dessa pesquisa mostrando que a maior parte da população quer a prisão do Bolsonaro? A estratégia dele fracassou? Se você também quer a prisão do Bolsonaro, deixa o like e se inscreva no canal. Acredito que você acompanhou a vinda do Emmanuel Macron ou a visita do Emmanuel Macron, presidente francês, no Brasil. A gente sabe que Macron, ele é uma pessoa que teve muitos problemas com o Bolsonaro ao longo dos períodos, do período que Bolsonaro foi presidente da República. Bolsonaro chamou a esposa do Macron de feia, Bolsonaro menosprezou o embaixador francês, desmarcando uma reunião que eles teriam para cortar o cabelo. Bolsonaro e Macron sempre viveram ali picunhando, com o outro. E a vinda do Macron para o Brasil para tratar de assuntos bilaterais foi assim, repleta de momentos inusitados e de muita descontração, com o Macron e o Lula mostrando muita intimidade, muita descontração. As fotos renderam vários memes por conta do clima quase de pré-casamento entre o Lula e Macron, e até o próprio Macron compartilhou algumas fotos, alguns memes na sua própria conta de uma rede social, mostrando um bom humor, mostrando descontração nessa viagem. Só que no último dia de viagem, o Emmanuel Macron foi até o parlamento brasileiro, ele foi até a Praça dos Três Poderes e fez um ataque ao Bolsonaro. Claro que ele não fez um ataque nominal ao Bolsonaro, mas Macron comentou o que aconteceu na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro. Macron disse que os envolvidos no 8 de janeiro são inimigos da democracia. Ele não falou de golpe de Estado, ele não falou de tentativa de tomada de poder. Não, ele falou de inimigos da democracia, ele disse que o Lula ele conseguiu reconstruir não foi exatamente esse termo, mas ele conseguiu reconstruir a resistência ou reequilibrar a democracia no país, que houve, claro, toda a situação do Bolsonaro, pelo menos do entorno do Bolsonaro, tentando fragilizar as nossas instituições republicanas. E o Macron falou o seguinte, que o Lula não somente ele conseguiu reconstruir as bases ou as resistências à democracia ou da democracia no Brasil, como também ele deu cabo de um debate internacional. E isso é muito importante, nós temos consciência. Porque, pessoal, o mundo tem a preocupação com esses movimentos extremistas. E o próprio Emmanuel Macron disse, ninguém está a salvo desses extremistas, dos extremistas de direita. Macron passa por esses problemas na França, com a Le Pen. Ele quase foi derrotado por uma extremista de direita. E há um movimento muito forte na Europa com esses extremistas de direita que estão começando a ocupar posições-chave em governos importantes. Há essa onda que acaba causando revoltas, inquietação popular. E essa posição do Emmanuel Macron mostra que aquela narrativa que os bolsonaristas e o próprio Bolsonaro tentam criar não está colando. O PL, faz aí alguns meses, até tentou contratar advogados especializados em direito internacional para levar a questão do Bolsonaro a tribunais internacionais especializados em direitos humanos. Tudo isso para mostrar que Bolsonaro e os patriotários seriam perseguidos políticos da justiça brasileira. O Eduardo Bolsonaro foi até os Estados Unidos, foi até a Organização dos Estados Americanos, na Comissão de Direitos Humanos, apresentar uma denúncia contra o STF, mas principalmente contra Alexandre de Moraes, sobre tudo o que está acontecendo no nosso país envolvendo os patriotários. Ele não citou o Bolsonaro, mas quando você fala de 8 de janeiro, Alexandre de Moraes, perseguições, é claro que, por tabela, o Eduardo queria criar a narrativa de perseguição, porque sem a ideia ou a percepção internacional
que o Bolsonaro está sendo perseguido, ele não vai conseguir ser anistiado no Brasil. Mas o mundo não quer a anistia do Bolsonaro. Porque como o Emmanuel Macron falou, esse é um debate internacional. No ano passado, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, em discurso na ONU, falou sobre a situação no Brasil. Falou sobre tentativa de golpe de Estado no Brasil e citou outros países. Citou a situação no Gabão e citou a situação em Níger. Por que isso? Porque a Europa tem a preocupação que situações como essa possam ocorrer. Níger e Gabão são países pequenos? Sim. Mas em 2021 ocorreu algo nos Estados Unidos. Uma baderna e pessoas perderam a vida. Ela foi muito mais grave do que aqui no Brasil. Não havia possibilidade de tomada de poder, golpe de Estado nos Estados Unidos. Como não havia possibilidade aqui também no Brasil. Mas você tem inquietações sociais, você tem população insatisfeita. E aqui não havia clima para um golpe. No Peru também não houve clima para golpe. Nos Estados Unidos não. Mas e se isso começar a se tornar algo frequente? É um momento de preocupação para as lideranças globais que não são extremistas de direita. Para vocês terem uma ideia, a França ela passa por um problema que é um problema provocado pelo neoliberalismo, é o típico problema neoliberal de segregação econômica e também social. Justamente os componentes que geram toda essa insatisfação social que empurra a população para os extremistas de direita com os discursos inflamados, como no caso do Donald Trump, que posicionam a população e canalizam a cólera da população contra a população estrangeira, contra a população de minoria. Para vocês terem uma ideia, saiu uma reportagem hoje na Folha de São Paulo mostrando que 25% da população de Paris, da capital da França, mora em moradias populares. Mas não são aquelas moradias populares de Minha Casa Minha Vida. São apartamentos, imóveis adquiridos pelo governo, mas que são restaurados e alugados a preço muito baixo para a população trabalhadora. E por que isso é feito? Para evitar o avanço da especulação imobiliária que empurra a classe trabalhadora para as periferias da cidade, ou até mesmo para as ruas. Então você tenta fazer em Paris algo para evitar a segregação econômica e social, que provoca na população aquela sensação de desamparo do Estado, por parte do Estado. E nós vimos aqui no Brasil que 60% dos apoiadores de Bolsonaro sentem que a vida deles perdeu importância para o Estado ao longo dos últimos 20 anos. Isso fomenta o sentimento de extremismo, isso fomenta a raiva, a cólera, a fúria, a frustração. Tudo isso empurra a população para a extrema-direita. E esse programa habitacional em Paris foi feito por governos de esquerda. Essa é uma situação importante e por isso que o mundo se preocupa com as questões antidemocráticas que ocorreram aqui no Brasil. E se Bolsonaro acredita que aqui no nosso país ele vai conseguir a anistia, não, ele não vai conseguir. Até tem lá o projeto, tudo, que é mais um projeto político por parte do Arthur Lira, que quer usar toda essa situação para pautar o projeto, vai votar e vai aprovar o projeto. Porque Lira ele quer garantir os votos do PL para a sua sucessão em 2025. Vocês sabem de tudo que está acontecendo, como que Arthur Lira depende muito da sucessão dele, da sucessão dele para a presidência da Câmara dos Deputados, para manter o seu futuro político viável. Sem isso, Lira está arruinado e não vai conseguir virar senador, que é o que ele tanto deseja. Então ele vai pautar esse programa, ou esse projeto, que vai ser derrubado pelo STF, porque não há garantias, benefícios para aqueles que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Mas isso tudo vai causar uma inquietação e, principalmente, vai dragar o Executivo para mais uma disputa entre o Legislativo e o Judiciário, por isso que o governo Lula não deseja isso. E nem a população brasileira, porque segundo reportagem ou pesquisa do Datafolha, 63% da população brasileira é contra a anistia àqueles que cometeram os crimes em 8 de janeiro. Então, a maior parte da população não engoliu a narrativa de Bolsonaro. E o que é mais interessante é que 31% da população brasileira quer a anistia dos envolvidos no 8 de janeiro ou quer a anistia do Bolsonaro. 31%, exatamente o número de brasileiros que são bolsonaristas. O que essa pesquisa do Datafolha nos mostra?
que Bolsonaro e toda a sua narrativa, todo o seu discurso não conseguiu furar a bolha ou as fronteiras, os limites daqueles que o apoiam. A estratégia de Bolsonaro fracassou. Bolsonaro fracassou ao se colocar como um perseguido. E o mundo e o Brasil querem a prisão dele.